Tá meio Esse com é um lag, lugar assim. que eu passo, não tem problema. Esse é um lugar que eu passo todo dia a pé, tá? E onde vocês estão vendo essas tendas é onde às vezes eu vejo as meninas que trabalham na prostituição de rua em Porto Alegre, que é como eu falei. Quando a gente, por exemplo, trabalha em uma empresa, a gente entra no nosso prédio, a gente vê... Ai, gente, nossa, o NEP é aí perto, sabe? Tipo, nessas ruas. Que horror. E quando a gente, por exemplo, trabalha em uma empresa, a gente vê as pessoas passando na rua e a gente imagina, as pessoas não imaginam com que eu trabalho, né? A gente entra no prédio, as pessoas não imaginam que tipo de empresa tem lá dentro. Quando a gente enxerga a prostituição desse jeito também, é muito bizarro. Porque você está passando na rua, mas você não percebe que aquele banco específico que a pessoa está sentada, que aquela mulher está sentada, é um banco que só prostitutas sentam. E que as pessoas que estão ao local, elas entendem essa dinâmica. Os comerciantes, eles entendem essa dinâmica. Então, quando a menina não tá lá, a gente pergunta pro carinho, sei lá, do hot dog. Onde que foi fulana? Ah, foi pra lá, foi comprar alguma coisa, não veio hoje. Entendi, entendeu? entendi. Então, quando eu vejo esse lugar que eu passo todo dia, as pessoas veem prédios, elas veem o mercado público, que é um ponto importante de Porto, mas, acima de tudo, eu vejo pessoas com quem eu passo e eu converso, tipo assim, dia sim, dia não, sabe? E é muito... Gente, é muito impactante. De isso, cortar o coração. de verdade, assim. É realmente muito de triste, cortar o coração. assim. Tanto que eu vou usar isso também para puxar um pouco, que a Carol me chamou a atenção aqui no Zap, para eu falar também que além dessa iniciativa que a gente está fazendo de ter um Pix, porque as meninas são tudo as minhas analógicas, sabe? Então elas não sabem mexer com a internet, eu que ajudo elas. Então, além da gente ter esse Pix que vocês podem compartilhar, que vocês podem, né, não só compartilhar, como doar pro Pix, para que a gente possa ajudar essas trabalhadoras de rua, a Carol, junto comigo e com outras pessoas, pesquisadoras, sex workers, né, a gente tá preparando um aulão, né, que as pessoas possam, que a gente possa dar esse aulão em contrapartida, conseguir doações para o NEP. Né? A Carol já veio me chamar aqui a atenção, eu vou participar, ela que pra mim, eu falo para as pessoas que a Carolina Bonomi, ela é referência na pesquisa de trabalho sexual no Brasil, eu aprendi muita coisa com ela, entendeu? E ela também enxergar que a gente é uma família muito foda, porque eu falei, a gente é uma família, cara, a gente é uma família. Então, ela tá fazendo isso, a gente tá compartilhando em tudo quanto é lugar, a gente vai ter várias pessoas, eu tô tentando ver com um psicólogo também para dar aula, ela é pesquisadora, eu posso falar de alguma outra coisa, tem uma outra garota que é a Leituras Pretas, que é a Bruna Santiago, que ela fala sobre esse recorte de classes também. Então, caras, é isso. Qualquer coisa, exclamação NEP, a gente vai estar compartilhando, a gente vai ter esse aulão. Digam a Carol tá no Bonomi, chat. que ela tá aí também. Carol tá no chat aí aqui, ela ó. é um amorzinho. Carolina Bonomi. Ela mesmo. Ela que eu falo que nós estudou na Unicamp na mesma época, fez piquete juntos, aqui uma não lembra da outra, porque uma tinha cabelo colorido e a outra também, né? Mas enfim. Que massa, continuando um pouquinho depois desses recados dados, né? Acho que a gente pode avançar. Eu ia começar a falar disso também. É que dentro da ideia de neoliberalismo, eu lembro que eu peguei essa parada aqui e tem 2 parágrafos que são interessantes, assim, que são esses... Durante a entrevista, a Miola ressaltou que a capital gaúcha se transformou em um campo de exploração para o capital privado, apontando uma precariedade das infraestruturas urbanas e de prevenção às enchentes. Ele lamentou que toda a estrutura de prevenção às enchentes foi sucateada, evidenciando a falta de investimentos e manutenção adequada por parte das autoridades. Isso se conecta muito com o que você disse, né? De como o capital privado, de como o neoliberalismo tá trabalhando dentro do Rio Grande do Sul. Tem um ponto que você só mencionou e que talvez, sei lá, a gente aqui em São Paulo não faça quem tá em São Paulo não faça uma relação tão próxima, mas aqui em Caieiras rola, é a coisa de você ter monopólios, né? Então, por exemplo, o Zafari é o monopólio do mercado. Só tem esse mercado em Porto Alegre. Sim. Você vai ter esse monopólio também dentre as construtoras, por exemplo, que é a Melnick. Esse tipo de coisa, Lana, como que você observa isso nesse momento em que Porto Alegre está passando agora, assim? Eita atrás de eita, situação de barril, facada, tudo, sabe? Tudo. Porque, tipo assim, essas empresas, tendo esse monopólio, a gente entende o quê? Que elas estão recebendo muito dinheiro.
Sim. Então tu imagina uma tragédia, é porque eu falo tragédia, mas é negligência. Numa negligência dessas, né? Eu acho que o cenário parecido que a gente tem, que a gente passou, todo o país passou junto, foi de pandemia. Em que as pessoas iam no mercado e elas não iam comprar um rolo de papel higiênico ou 2, porque elas esperavam que o negócio fosse durar, sei lá, uma semana. Elas levavam 80 rolos de papel higiênico. Desastre, porque é um né? pânico que se cria. Sim, é um pânico que se cria que por mais que às vezes não fosse faltar, mas aqui tá faltando. Enfim, o momento que a gente teve de pandemia foi muito parecido. As pessoas estarem desesperadas que as coisas parem de chegar, porque nada... Só que o momento de pandemia, pelo menos serviços essenciais continuavam funcionando, Sim, né? Ou sim. que, né, as empresas julgavam essenciais. Porque eu vi amigo meu que trabalhava em buffet, falando, porra, eu vou ter que trabalhar, né, mano? Vestido de Aquaman. Aí é foda. Aí é foda. Mas... Aí é foda demais. Mas a questão aqui é que, por exemplo, a gente está sofrendo com falta de abastecimento, né? Porque, se eu não me engano, a entrada de Porto Alegre, não sei se está fechada, mas estava fechada, e só existe uma saída para Porto Alegre, na qual eu, por exemplo, saindo, eu demorei 7 horas. Pra andar Um quanto? trajeto de 30... De 30? Veio, 30 minutos. Um trajeto 30 de 30 minutos. minutos. 30 minutos. Tá eu todo mundo 7 horas tentando sair apenas... também, né? Teve uma cena que você me contou que eu queria que você contasse pra galera que parece série. Qual das? Você, no carro. Do Walking Dead? É, tipo, do outro lado, assim. Foi uma cena surreal, que assim, na terça-feira eu tive que sair da minha casa, né? Eu, inclusive, falei pro Guilherme que... Eu falando o tempo inteiro com ele, e eu falando, tipo, nossa, a situação tá muito bizarra, porque eu me sinto numa zona de guerra, em que eu estou ouvindo toda hora helicóptero, e acho que pelos áudios tu também ouvia. Não sei, porque na época eu tava com meu microfone, né, de stream, que eu deixei em casa, Dava pra ouvir, dava pra ouvir. Então, era sirene toda hora, era helicóptero, era polícia, era ambulância. E aí eu falava pro Guilherme, isso não, tá suave, eu tô num bairro safe, tipo, a água não vai chegar até aqui, sabe, tá de boas. Até o momento que, tipo assim, acho que na segunda-feira, eu terminei de desligar o telefone que eu tava desligando de tarde, aí eu recebi uma mensagem da Soila, que é minha mentora no NEP, e ela falou, amada, eu tô ouvindo aqui na Rádio Gaúcha, que tá transmitindo todas as notícias, que eles estão mandando evacuar teu bairro. Fiquei, como é que é? Então foi uma cena de desespero, né? Em que eu realmente falei, eu comecei a ter crise de pânico, assim, de eu falar, eu não sei o que eu posso fazer, tipo, o que eu levo, o que eu tenho de importante, o que eu deixo. Aí a gente ouve essas histórias, por exemplo, que eu te falei, de saqueamento, porque em algumas ruas do centro, como as ruas estão esvaziadas, não tem ninguém, só se passa de barco, as pessoas estão indo saquear e tal, e você fica tipo, meu, o que eu levo, o que eu não levo, tá ligado? Eu tinha recebido um áudio de uma amiga que ela virou e falou assim, mano, deve ficar uns 3, 4 dias assim. E, tipo assim, né, me senti culpada, inclusive, de ter deixado levemente minhas gatinhas, né? Mas no dia seguinte eu voltei. Sim. Voltei porque eu falei, beleza, então eu vou sair da cidade, né? Eu vou sair da cidade, eu vou buscar minhas gatas, vou colocá-las comigo. Fui em casa só pra buscar umas gatas e, sei lá, mais 2 camisas. Porque eu tinha saído com, tipo assim, uma malinha, sabe? Com 3 mudas de roupa, porque eu nunca passei por essa situação, cara. Sim, sim. É surreal. E aí, quando eu cheguei na minha rua, na segunda-feira eles tinham mandado evacuar o bairro, né? E a água tava a 1 quarteirão do meu prédio. Pertinho. Ou seja, tinha meu prédio, tinha a rua, tinha outro quarteirão, e aí a rua alagada. Alagada. Quando eu fui tentar sair de Uber, alagada já. Quando eu fui tentar sair de Uber, o Uber, ele ia pra direita e, tipo assim, tinha que voltar, porque não tinha como passar, sabe? E também por quê? Às vezes a gente se pergunta, mas pera lá, existe esse muro de contenção? Como que a água tá subindo nos bairros? Porque ontem, por exemplo, teve diminuição, hoje teve diminuição do nível. É porque o que acontece é que tem um rio gigantesco ao lado da cidade. E esse rio, ele faz uma puta pressão atmosférica que empurra a água para baixo. Outra questão que a gente tem também aqui em Porto Alegre, né? É que a gente despeja o nosso esgoto não tratado no Rio Guaíba. Então, o que está acontecendo neste momento? A água, por mais que ela esteja diminuindo, ela possa diminuir o nível do rio, a água está vindo pelo esgoto. Então, o que estava vindo na minha rua era esgoto, tá ligado? Total. No dia seguinte que eu fui buscar minhas gatas, a água já estava na minha rua. Questão de, tipo assim, menos de 24 horas, a água já tinha avançado tudo isso, tipo, 1 quarteirão e pouco. Sim. E aí,
né, a gente chega, mais uma vez, na questão do neoliberalismo, né, como sempre, metendo a mão invisível do mercado no nosso cu, sim, né, e falando do quê? Poxa, a gente já falou que 2023 a gente teve enchente, que já estava previsto tudo isso, que inclusive queriam derrubar o muro e tudo. Mas, bom, a gente tem um sistema de enchentes, né? Então, como que esse sistema funcionou? Ele não funcionou, quer dizer, ele funcionou durante alguma parte, né? Porque no ano passado, quando já teve esse negócio de enchente que avançou um pouco sobre a Avenida Mauá, ele já tinha sido posto em xeque porque uma das portas, no momento, em 2023, não fechou. Uma das portas das comportas não fechou. O que fez a água avançar. Não fechou porque estava enferrujada. Caralho, sim, isso já no ano passado, então. No ano passado, em 2023, quando teve um ciclone que trouxe toda essa água também, que tinha avançado sobre a Avenida Mauá, mas não tinha avançado sobre a cidade inteira, tá ligado? Sim. E neste momento, né, naquela época a gente já se perguntava, porra, mas é foda, né? E eu sendo uma pessoa, né, eu trabalho muito de casa, então às vezes eu não tenho que sair muito de casa. Mas eu olhava aquilo e pensei, pô, uma comporta daquelas. Às vezes a gente passa de carro e a gente pensa, caralho, como que aquilo não tem... A gente vê todo dia, sabe? Caralho. Além dessa comporta, né, das comportas que estavam enferrujadas, algumas outras não resistiram à força da água. Então teve diques em outras regiões que romperam. Teve a comporta 14, exatamente aí que tá na tela agora, que ela rompeu também, então a água começou a vir cada vez mais pela cidade, né? Também existe outra coisa que a gente tem um sistema de casa de bombas. Sim. Que eles bombeiam a água para fora da cidade caso aconteçam as enchentes. Também existe uma falta de manutenção nessas casas de bomba, em que eu vi uma matéria que eu acabei não te enviando, se eu não me engano, Gui, mas que próprios moradores relataram, tipo assim, é foda porque a gente vê que tem muito lixo acumulado no negócio. É foda que a gente vê que não tá funcionando direito, que às vezes a casa de bomba ela demora pra funcionar. E, porra, a água é muito traiçoeira. Então ela tá ali na esquina, daqui a pouco ela tá na esquina de casa. Então todos esses fatores, tipo assim, de nenhum investimento, de falta de manutenção, essas políticas neoliberais de entreguismo, a gente deixar a boiada toda passar pelo nosso código ambiental, tudo isso, novamente uma tragédia anunciada que estava sendo vista de perto por um governo, por todo mundo do governo, por burguesia, e foda-se, sabe? Porque o importante era o quê? Era construir, era fazer isso, fazer aquilo. Eu até desviei um pouco da pergunta, porque tu falou como que eu enxergava, né, essas empresas. E, pô, eu te contei algumas coisas também de Porto Alegre, que, pô, a gente tem o Zafari. Todo mundo compra no Zafari porque é um dos únicos mercados que tem aqui, né, tipo, de grande rede. Não existe Pão de Açúcar. Carrefour tem um ou outro, sabe? É raro, né? Não raro. Que assim, existam vários também, mas o monopólio aí ele é muito mais escancarado, né? Porque é uma empresa só. Porque a gente fala, que nem a gente fala com sabão, tipo assim, me dá um Omo, ou então, sei lá, me vê um Veja. A gente fala com o mercado aqui. A gente vai no Zafari, entendeu? Não é mercado. Sim. E aí eles reunindo tanto dinheiro durante essa tragédia, tanta coisa, e aí eles falam que eles vão fazer um caixa rápido para que você, consumidor, que já está racionando água pra cacete, que você não sabe se você vai ter água no dia seguinte, comida, ovo e pão que está em falta em mercado aqui em Porto Alegre. Eles vão fazer um caixa mais rápido para que você possa bancar isso. Não o mercado está ganhando lucros de dinheiro. Mas doou, sei lá, 10 mil cestas básicas. Não vou saber o número exato. Não, mas gente, mesmo assim. O que é isso? Mas mesmo assim, o que é isso para uma empresa que neste momento está lucrando muito mais do que qualquer empresa, sabe? Eu lembro quando você me falou isso, agora eu esqueci o que era, mas era assim, acho que 50 o número. Tipo, ó, a gente Melnick. vai... Melnick, lembra a grande Melnick? Melnick, então, construtora. A Melnick, ela fez uma grande ação de caridade. Eles doaram 50 colchões para um abrigo. Aí, galera. Nossa, agora realmente todo mundo muito que precisava. Bom, né? Agora realmente, gente... Sinceramente. Chegou colchão aí pra você, também... imagino, né? Você recebeu colchão também.
tá sobrando, né? Desculpa tá a sobrando, piada, assim, é um tanto que bagulho até sobrou. escroto pra caralho, porque na real, assim, é muito... A É que gente deixa- ri pra não chorar, a gente tá ligado? Tá com raiva. A gente sim, tá com sim. muita raiva. A gente Sim. tá com muita raiva. 50 pra uma eu vou cidade que adiantar mais de 1.400.000 pessoas foram impactadas diretamente por conta dessa Sim. enchente. Sim, 50, que mano. por conta de enchente, a gente tem, sei lá, mais de 130 desaparecidos, mais de 100 mortos. Então, mano... E, tipo assim, isso que a gente ainda tá vendo agora. Porque, eu volto a repetir, tem bairros que estão totalmente debaixo d'água e a gente não tem condição de acessar esses Não, é locais. subnotificado pra caralho. É muito subnotificado, é tipo Covid. A gente só vai saber do real impacto disso quando a água baixar. Isso é muito triste, porque, como eu te falei, aqui, eu te contei algumas histórias aqui, que é impressionante, eu não vou contar aqui porque é muito bizarro. Mas a gente ouve as histórias e a gente pensa, tipo, mano, isso é cena de filme, sabe? Cena de filme total. Enfim, avançando um pouco o que a gente estava falando sobre isso que, na verdade, é uma política de extermínio do Estado. Sim. Né? Vamos falar a verdade, é uma política de extermínio porque o próprio Eduardo Leite, ele falou, quando as chuvas começaram a apertar muito, acho que no dia 3 ou 4, ele me vira e ele fala, a recomendação do governo, tá? Quem tem casa no litoral, que vá, porque a cidade vai colapsar. E quem não tem casa no litoral? Se Tipo fode. assim, eu não sou daqui, né? Eu sou de São Paulo, eu tive a felicidade de ter amiga, por exemplo, que ela falou, tipo, eu tô vazando daqui, a minha avó tem casa no interior, vamos lá que lá é seguro, lá tem água. Tipo, é isso, lá tem água e tem luz. Foda-se, sabe? Vamos. Eu tenho, por exemplo, a Tina, que ela é fundadora do NEP, da instituição que eu sou militante de direito das prostitutas. Ela tem uma casa no litoral e ela foi, né? Só que, tipo assim, e quem não tem? Quem não tem essa possibilidade? Que é a maior parte da população, sabe? A população pobre. Sim, que não tem. Véi, com a Melnick construindo um monte de coisa. Quem que vai comprar apartamento a preço absurdo? Sabe? O pessoal vai tudo pra região, tipo, região norte, que tá sendo bem afetada, sabe? Ou pra outros lugares, como, por exemplo, Eldorado do Sul, que eu tenho uma parceira que ela é de São Paulo, ela veio pra Floripa e depois ela foi pra. Ela veio aqui morar em Porto, ela foi pra Eldorado do Sul. Eldorado do Sul foi totalmente evacuada. 100%. Tipo assim. Sai todo mundo. Tipo assim. Bicho, sai todo mundo. E pra onde essas pessoas foram? Eu recebo mensagens toda hora das meninas falando, gente, eu não consigo mais ficar em abrigo, a gente vai tentar algum lugar. Ou, gente, eu estou em abrigo, alguém consegue me trazer água? Tipo, é uma situação bizarra. É muita negligência, assim, é muito pesado. Teve uma parada que você falou, Lana, desculpa puxar, que é uma questão que a gente tava conversando também, que é assim, Porto Alegre enche pra caralho, né? Tipo, direto, assim, enche, sem ironia, enche mesmo. É frequente enchente em Porto Alegre. Só que o ponto ela geralmente atinge bairros pobres. A galera que tem grana mora nos lugares onde nunca enche. O fato de essa enchente ter sido tão grande e a catástrofe ser tão gigantesca fez com que até alguns bairros mais nobres fossem evacuados por conta disso que você falou. Você não tem para onde você não pode ficar aqui, mas vai para sua casa na praia, vai para onde você tem grana. Sim. Para escancarar mesmo essa questão de que a população pobre ela sempre vai ser colocada em situações de risco em vista da elite, por exemplo. E aí eu tô citando também São Paulo, histórico de São Paulo. Existem espaços extremo da Zona Leste, extremo Sul, que enche todo... Mano, choveu, fudeu, assim. Encheu, certeza. E que ainda assim existe uma negligência muito grande de olhar, porque, tipo, é periferia. Ninguém que tem grana ou poder passa por lá. Ninguém entende aquilo. Um dos grandes exemplos que eu sempre vejo na TV, e eu lembro, porque, tipo assim, a gente sempre tem algum familiar que assiste Brasil Urgente, né? Isso é de lei. E aí eu lembro que minha tia sempre via, quando começava a época de chuvas em São Paulo, né, principalmente fevereiro, março, que sempre existe o Jardim Rocha Dali, em Osasco. E, tipo assim, aquilo você, desculpa, né, mas você escorre uma lágrima, o lugar enche de água. Sim. E tipo assim, bicho, é toda vez que chove. Toda vez que chove. Mas isso não é importante, porque, primeiramente, não é São Paulo, é Osasco. Sim. Né? Segundamente, que não é a área nobre de Osasco ou o centro de Osasco. É uma periferia, em que a gente vê que as casas são de pessoas mais em situação de vulnerabilidade econômica. Sim. Né?
Aqui, pra você ter uma cidade como Porto Alegre, né, tendo essa visão, em que 85% das casas ficou sem luz, se eu não me engano, eu não lembro se sem luz ou sem água, mas os dois, Puta sabe? É um absurdo, Sim. E, enfim, é basicamente isso. É horroroso, né? assim, é horroroso. Essa política de extermínio é horrorosa, assim. Eu acho que essa também é a nossa função aqui, mostrar a nossa revolta, sabe? E tipo, acho que o que a gente consegue enxergar é que tá convergindo essa política de destruir realmente os espaços onde as pessoas pobres moram, ou melhor, negligenciar esses espaços. Você percebe que esbarra em tudo? Esbarra lá atrás, quando o Eduardo Leite, ou o governador da época, que não era ele ainda, olha pro plano lá, o Brasil 2040, e fala: né, bobagem. Foda-se. Isso já tá lá, já existe. É meio que o início de uma ideia que no fim vai culminar, sim, em continuar empurrando as pessoas para zonas cada vez mais perigosas, cada vez mais inseguras, cada vez mais com risco de encher, de ter deslizamento, de ter os caralho. Porque, mano, a gente não vai conseguir refrear o aquecimento global numa velocidade que isso resolva assim tão rápido, Sim. Tá ligado? Se existir qualquer tipo de retorno e a gente conseguir tomar ele, vai demorar muito tempo e Porto Alegre vai encher pra caralho ainda. Perto do que a gente tá vendo. E mais, tá na mão da iniciativa privada o rolê. Por isso que, assim, eu falo, tudo converge, tá tudo envolto dentro desse grande tecido que tá aí abraçando tudo, que é o neoliberalismo, que é essa política de vender a todo custo tudo aquilo que a cidade tem pra levantar caixa, pra fazer porra nenhuma, pra dar superávit em bosta de empresa pública. Tá ligado? Desculpa. Continua. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Tu, inclusive, falou de iniciativa privada e tudo, né? E eu gostaria até de inclusive, falar um pouco sobre a questão do Pix, né? Que questão do Pix? O Pix. Não, mas não o nosso Pix. Não, né? Sim. Eu estou falando do Pix para o Rio Grande do Sul. Porque todo mundo aqui deve ter visto que tava falando Eduardo Leite pedindo, e tipo assim, um monte de gente pedindo, né? Eu vi Lucas Fresno, né? Porque o pessoal da Fresno daqui pedindo. Eu vi o pessoal do Podpah que também fez uma puta iniciativa para doar pra gente. E todo mundo compartilhando aquele Pix acho que da Defesa Civil, enfim, falando que era para as vítimas das enchentes, né? E a gente pensa, nossa, realmente, que bom que o Estado teve essa iniciativa, né? Mas a gente sabe que, como é um governo neoliberal, sempre tem uma pegadinha por trás. E como vocês estão vendo aí nessa notícia, o governador do Rio Grande do Sul diz que doações por Pix para ajudar vítimas das enchentes vão para entidade privada. E aí, nesse texto, ele até... Que tristeza. Cadê o bravo? É de fuder, né? É de fuder, mano. E, cara, assim, aqui, no meio da notícia, se discorre um pouco que não é para uma entidade privada, só que vai atender aos interesses públicos, porque é a Associação Gaúcha de Bancos, se eu não me engano. Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, perdão. E aí você pensa, não, tudo bem. Aí ele fala que tem um decreto, que ele fez um decreto, né, para que várias áreas da sociedade possam influenciar nisso, porque vai ter uma consulta, não consulta pública, mas vai ter visibilidade pública para isso, né? Então, vamos começar na primeira pegadinha. Que isso que eles estão falando, se eu não me engano, eu vi os negócios e, infelizmente, eu não estava vendo também isso, mas eles não anunciaram que seria para agora. Eles não chegaram a anunciar isso. E agora eles me falam, não, isso aí não é para o resgate das pessoas. Isso aí vai ser para depois a gente fazer várias ações para que melhoria, a gente possa restabelecer. Para melhoria, né? Para, tipo, reconstrução, habitação e não sei o quê. E a gente fala, tá, então o dinheiro que a gente doou agora, para a tragédia que a gente está vendo agora na TV, não vai ser direcionado para essas pessoas agora, para resgate, para levar comida, que tá faltando comida. E mais, sabe? Quem vai organizar a porra toda é uma entidade privada. Que não necessariamente precisa abrir as portas pro governo. Ela pode falar, então, fica do lado de fora, a gente vai decidir como que a gente vai querer resolver a treta e depois a gente volta para falar com vocês. Tem outra pegadinha. Vai. Que o Eduardo Leite, né, aí nessa matéria, o Eduardo Leite fala que não, ele fez inclusive um decreto que vai ser criado um comitê
para que as pessoas, para que estejam várias áreas, né, aqui. Um comitê gestor com entidades. Não precisa, meu querido, eu tô conseguindo ver, se você quiser. Tá enfim, não, de boa. É criado um comitê gestor com entidades, com associações de município, com entidades privadas, empresariais, sociais e assistenciais que decidem a forma da aplicação desses recursos. A gente pensa, tudo bem, vai ter, pelo menos, tá na conta de uma empresa privada, tá bom? O que já não é legal, porque o governo estava divulgando uma conta de uma entidade privada para recolher esse negócio, e como não é para agora, vai começar a ter, como que fala? É meio que a aplicação desse dinheiro. Vai dar rendimento. É tipo, tá investido. Porque o dinheiro é isso. Sim, né? Ele fica no banco, ele acaba sendo investido. Sim. E aí a gente pensa, não, tudo bem. Então, pelo menos vai ter todas as áreas da sociedade que vão influenciar no que isso seja, né? Como que as pessoas vão utilizar esse dinheiro para ser levado para quem mais precisa. Outra questão muito importante. Eu fui ver esse decreto, eu li ponta a ponta, é um decreto curtíssimo, até porque ele foi feito em situação de emergência. Deixa eu pegar ele aqui, mas pode falar. O decreto... Obrigada, meu anjo. O decreto, ele fala assim que terão áreas, que terão secretarias do governo do Rio Grande do Sul que vão decidir em conjunto, que podem chamar órgãos que não fazem parte do governo para influenciar nas decisões. O pulo do gato nesse jogo de xadrez neoliberal é que Eduardo Leite, que já não fez nada anteriormente, não está fazendo nada agora e não prevê nada para depois, ele passa o Pix, que é para uma ajuda não para agora, para resgate, não para agora para comida, mas para depois, para fazer uma suposta reconstrução da cidade e atingir outras pessoas. Só que essas secretarias, caso vocês não saibam, quem escolhe também é o Eduardo Leite. Os presidentes de cada secretaria, quem escolhe é o Eduardo Leite. Então a gente tem aí... Secretaria da Casa Civil... Secretaria de Planejamento, do gabinete do vice-governador, gabinete do governador, Secretaria da Casa Civil, Procuradoria-Geral, enfim. Todas as secretarias aí... todas as secretarias públicas. Dele. Sim, que são escolhidos dele. E que já não fizeram um bom trabalho, senão essa porra não tava desse jeito. Tipo, isso já tá evidente, assim. O trabalho não é bem feito. E aí, o cara, ele vira e fala assim... Não, mas eles terão a responsabilidade de chamar órgãos que precisam, como... Eu acho que eu vi uma notícia, inclusive, falando que o CUFA, que é a Central Única de Favelas, estaria junto disso. Mas, tipo assim, no decreto não tá escrito isso, tá? Eu quero deixar bem claro. Porque o que vale, infelizmente, ou felizmente, em alguns pontos, é a lei. Mas a nossa lei, ela é muito abrangente, ela é muito, sabe, aberta. Aqui, então, tipo assim... É isso aqui que tem das Parágrafo outras. único. Poderão ser convidados a participar das reuniões em trabalhos desenvolvidos pelo comitê ou dos órgãos e entidades a critério da presidência. Então, tipo assim, vamos voltar um pouquinho no que eu falei, por exemplo, de eu ser militante do NEP, de uma instituição que existe há 35 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que começou por meio... queria atender por meio da saúde integral da mulher, já que nós trabalhamos com o nosso corpo e encontramos situações, na época, né, há 30 anos atrás, que eu nem era nascida, as meninas, as fundadoras, a Tina, a Soila, com quem eu converso diariamente, elas encontraram situações de violência policial, elas lutaram contra isso, sabe? A gente tem um lugar, a gente tem uma sede, a gente tem um estatuto, a gente tem tudo feito. Aí eu te pergunto, se ninguém ouvir choro de puta, você acha que o choro de trabalhadores de base, como as que estão no NEP, as pessoas vão ouvir? Muito Você acha que esse decreto aí, ele vai atingir essas trabalhadoras? Como eu recebo áudio, eu te falei, Gui, pra mim é muito impactante. Uma das trabalhadoras sexuais que ela... A gente fala que ela faz parte do NEP porque ela é família do NEP, porque a gente acompanha ela há muito tempo. E a mulher, que ela tem um filho, ela é trabalhadora de base, ela mandou um áudio falando, gente, estou aqui no Alvorada, eu estou tentando encontrar algum abrigo que tenha comida pra mim e pro meu filho. Eu não tenho, vocês... Ou outra que falou, tipo, você sabe em algum lugar, mesmo que não seja com o NEP, porque o NEP não tem essa força braçal que esteja acolhendo a gente, que esteja entregando comida, sabe? Você acha que um governo desse, que despreza pobre e que faz um plano de extermínio em massa, ele vai olhar para trabalhadora sexual que tá se prostituindo ali no mercado público? De forma alguma. É claro que não. A gente tá jogado à mercê.
sabe? Sim. Isso me deixa muito, muito puta, muito. Você não tem ideia. Pessoal, eu até falei antes da live que o pessoal em um vídeo aí que eu participei falou, é o modo Berserk. Eu falei, sim, véi, sei, porque puta que pariu, sabe? Mas é de revoltar mesmo, é muito injusto. Teve uma fala que você falou do Sebastião Mello lá, se tem 100 mil apartamentos vazios é o capitalismo, eu não vou intervir, né? Tipo, umas coisas assim que você olha, é uma política neoliberal de governo do estado, prefeituras, todo mundo convergindo pelo mesmo caminho, entreguismo puro, assim. E de uma forma muito revoltante, você fazendo trabalho de base, vendo tudo isso acontecer, e o trabalho, a instituição da qual você faz parte sem verba, precisando de ajuda pra poder se organizar, saca? Inclusive, como a gente é um movimento social, e isso é uma coisa que eu conversei um pouco com as meninas, né, e com uma outra menina que fez, inclusive, trabalho lá de conclusão de curso, se não me engano, que é a Leina. E ela faz parte da história do NEP também, e ela tá na frente ampla pelo aborto. Que ela também, enfim. As mulheres tudo junta, né, tudo lutando pelo nosso direito. E eu lembro que ela até falou sobre a questão de que, hoje em dia, as ONGs no Brasil, elas viraram instituições. Por quê? Porque para você receber recurso do Estado, você precisa abrir um CNPJ. E você abrindo um CNPJ, e você às vezes recebendo que seja uma vez, tá? Recebendo 100 mil reais do Estado, você vai precisar declarar isso porque você é uma empresa, você está ligado a um CNPJ e a um CPF, mesmo que às vezes em sociedade. Você tem um CNPJ, uma empresa que capta recursos, por mais que bem esporádicos, que captam nesse volume por meio de editais, isso prevê que você tenha gastos de uma empresa, que você tenha contador, que você tenha advogado, não sei o quê, e não que essas coisas talvez não sejam importantes para o trabalho de base que a gente faz, porque as meninas precisam ter uma assessoria jurídica, que a nossa assessoria jurídica é feita voluntariamente, então. tá? Voluntariamente. O seu trabalho, assim, você trabalha como voluntária no NEP, né? É uma coisa de voluntariado, assim. Sim. Inclusive, é isso, porque eu sempre falo que quando você encontra um senso de propósito, as coisas, né, elas ficam mais fáceis, né? Porque a minha vinda aqui para Porto Alegre, ela foi muito difícil. 1000 histórias, né, que não vem ao caso. Mas eu encontrei um senso de propósito no NEP. Então, tipo assim, as minas, às vezes, elas viram e elas falam, pô, a gente vai ter que fazer, sei lá, a gente não tem dinheiro. Eu falo, não, tá de boas, eu pago. Sabe? Ou então, tem que fazer isso. Vamos todo mundo se juntar. Tem que comprar café. O que a gente tem na nossa instituição, que a gente não paga, felizmente, é a sede, é condomínio, água e luz. É isso. O resto da gente paga. Então, é isso. Então, o transporte, né, a gente paga do nosso próprio bolso. Eu moro em regiões próximas do centro, então eu consigo meio que ir a pé, mas as meninas moram em regiões afastadas, sabe? Eu acho que alguém perguntou no chat que eu vi assim de relance, onde que é o NEP, Núcleo de Estudos da Prostituição. É em Porto Alegre, fica na Rua dos Andradas, que é uma rua que está alagada atualmente, a nossa sede está alagada. Inclusive, se vocês darem exclamação NEP, vocês conseguem acessar o Instagram e o Pix para doações. Como eu falei anteriormente, neste momento a gente não consegue acessar a nossa sede. A gente não consegue se movimentar. E eu muito menos quero que as minas, né, fiquem fazendo esse rolê. Sim. Mas... foi tudo tomado, a partir do momento que a gente... por água. Foi tudo tomado. E, pô, eu falei pra ti, eu falo pro pessoal, as mulheres, elas estão há 35 anos. Pô, a minha mentora, ela tem 42 anos só de profissão, se eu não me engano. 42 anos só de profissão. Foda. E eu não posso exigir que ela, sabe, faça esse trabalho de tentar chegar nas pessoas. O que eu posso... E eu também não vou conseguir chegar nas pessoas nesse momento. Sim. Então, o que eu posso fazer é divulgar o Pix para que, poxa, sabe, que eu espere que a gente consiga atingir essas pessoas que são parte da história do NEP, porque cada mulher que está inscrita lá, cada mulher que a gente pega o nosso dinheiro e vai até a casa, que a gente vai até de Porto Alegre para Canoas, vai não sei aonde, vai em boate, todas as mulheres que a gente tem esse cadastro, que não é divulgado, tá? Caso, né, deixar bem claro, o cadastro fica com a gente, só pra gente ter esse controle de quantas trabalhadoras existem, né? Cada pessoa que a gente inscreve no NEP, que a gente presta esse apoio, faz parte da história do NEP, sabe? Então não tem como não se solidarizar com essas pessoas que estão... Eu falo, eu estou privilegiada, né? Então acho que o importante é mostrar isso. E
Enfim, o NEP ele existe há 35 anos, começou com uma história de luta muito bonita, assim, de pessoas que poderiam simplesmente virar a cara, como todo mundo faz pra prostituta. Mas pessoas que viraram e falaram assim, não, eu vou ajudar. Puta que virou e falou assim, eu vou falar, sabe? Pode crer, pode crer. Então, neste momento, o que eu posso fazer é falar sobre o NEP, falar que existe, sabe? Que, obviamente, sei lá, desde 2018, por exemplo, a gente não tem... Agora a gente conseguiu um projeto que, obviamente, está parado, né? Mas desde 2018 a gente não conseguia dinheiro para nada em edital, nada. Porque, né, 2018 a gente sabe que começou a apertar as coisas para movimentos sociais de verdade com o governo Bolsonaro. As meninas sentiram isso na pele. Então, a gente não tem recursos nenhum. O que a gente tem agora é que contar com a solidariedade das pessoas, que as pessoas lembrem da gente, de pessoas que têm né, algum tipo de público, alguma relevância, como o próprio canal Guerrilha, que deu essa oportunidade para eu falar um pouco, não só né, da tragédia do Rio Grande do Sul, mas falar também do NEP, que é minha vida agora. Sim, sabe? sim. Enfim. E falar que, tipo assim, poxa, pelo menos sigam, compartilhem. Sim. Eu não tô falando por mim, sabe? Eu tô falando pelas trabalhadoras que estão aí e que estão em Porto Alegre, eu tô em áreas que e a gente não sabe quando que a gente vai voltar, sabe? Eu não só, tipo, às vezes eu vejo as trabalhadoras de base, eu penso nelas, é óbvio. Mas também penso nas trabalhadoras virtuais, que eu vejo as casas perdendo tudo, sabe? A gente tá num momento de muita instabilidade das coisas. Então, acho que é isso, falar muito que existe essa instituição, que ela persiste, que a gente precisa de ajuda, que a Carol, que tá aí no chat ainda, que a gente vai fazer um aulão do que der pra fazer, na sabe? Guerrilha, todos os recursos serão revertidos. Sim. Olha, eu não tinha te falado nada, Guilherme. Mas ela falou, tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer esse negócio no YouTube. Eu falei, eu vou falar com a Guerrilha pra você dar um aulão. Porque a gente tem que trazer o trabalho sexual pra cá, né? Sim, então sim. É isso. Eu também sou parte da Guerrilha. É lógico. E o próprio Gui já tava falando há muito tempo. Tipo, mano, vamos traz as minas aí pra nós entrevistar e não sei o quê. Sim, pra que a galera conheça o núcleo, sabe? assim. Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que projetos sociais, especialmente projetos sociais feitos em contato com temas tão delicados, eles... Assim, projetos sociais são sempre negligenciados. Agora, tem projetos que sim, tem projetos que mais, tem projetos que menos. Pelo que você tá falando do NEP, a negligência é extrema, exatamente por conta dessa questão de ser um tema delicado pra moral, digamos assim, da sociedade de hoje em dia, um moralismo imbecil e tal. Então eu acho que é fundamental a gente divulgar, porque ninguém olha, mano, é o que você tá falando, ninguém olha. E aí a galera do chat, acho que deve sacar a mesma coisa que eu aqui, que é tipo... Isso precisa realmente ser falado e ser falado várias vezes, porque as pessoas precisam ter noção. Sabendo que isso existe, a chance de o NEP conseguir, por exemplo, expandir o círculo para outros estados, outras iniciativas em outros lugares surgirem, gerar comunicação, a própria sede, a qualidade do trabalho, coisas assim, do dia a dia ali para vocês, para que isso ocorra, não vai rolar com intervenção do Estado, infelizmente. Isso vai rolar só com a ajuda das pessoas, assim, né? Então, por isso, é importante que a galera ajude, é importante que o pessoal contribua, porque a contribuição que o pessoal vai mandar é meio que uma das únicas. Sim. Tá na mão da contribuição da galera, infelizmente. E é triste, é de partir o coração. Você falou no começo da live também, que no mesmo andar onde vocês trabalham, tem várias outras, que também estão lascadas. Equipamento eletrônico que tivesse lá dentro, computador, que fosse, sei lá, mano, foi tudo pro saco. Saca? Fora assim, mano, imagina a limpeza, Lana. O tempo de limpeza que vai ser necessário depois que a água baixar, que é água de esgoto, mano. O trampo que aquilo vai gerar. Sim, isso é uma coisa que tem uma amiga que tá aqui, inclusive, com a gente, né? A Kenizinha, que tadinha, ela é aqui do Sul, ela tava em São Paulo, ela falou, vou vir pra ir porque tem coisa pra fazer e tal, as questões pessoais também, né? Que ela ia apoiar nossa amiga em uma questão pessoal. E aí, essa tragédia, ela tá presa aqui com a gente, Entendi. né? E eu conversando um pouco com ela falou, eu já passei por inundação em casa, né, e tal. E é foda porque agora as pessoas estão se preocupando. O problema é depois, que você não tá mais na notícia. Porque quando você tá lá limpando o barro que entrou em toda a tua casa, não tem ninguém olhando pra você, sabe? E, tipo assim,
é foda, porque também nesses momentos, eu sei que a gente tem que ajudar quem mais precisa. Eu não tô falando o contrário, gente, pelo amor de Deus. Sim. Mas o que eu falo é que muita gente é invisibilizada nesse processo. Sim. Porque realmente, pô, a gente vai... As notícias que a gente vê é de gente que tá sendo resgatado em topo de teto, de casa. Mas tem pessoas que, tipo assim, saíram, deixaram a casa, não precisaram ser resgatadas. Mas às vezes pensam que... A solidariedade, às vezes, é tão grande, Gui, e as pessoas podem achar isso bizarro. Mas é uma coisa que eu já presenciei também, porque eu já passei por isso em outras situações. Porque às vezes você olha pro outro e você fala, eu não sou tão fodido assim, então não preciso ir pra abrigo, tem gente que precisa mais. Entendi. Só que na situação que a gente se encontra, tem abrigos que estão com lotação máxima, tá ligado? Tiveram abrigos que foram feitos na Cidade Baixa, e os caras não calcularam que a Cidade Baixa poderia ter. Então imagina toda a logística, mano. Sim. Eu não sabia disso. É de fuder, né? É de fuder. Sim. Meu Deus. E sabe, é gente pela gente. Inclusive tem um grande parceiro meu, que é o Memes Expropriados, a página de memes, tanto no Twitter quanto no Instagram, que ele postou um meme que eu até repostei no Instagram da Rádio Guerrilha, que era tipo assim, a iniciativa privada lá atrás sendo puxado por movimentos sociais que estão sendo puxados pela sociedade organizada, tipo assim, por pessoas autônomas que estão fazendo isso. Então, tipo assim, por mais que esteja acontecendo toda essa tragédia, também é muito... eu não queria usar essa palavra porque é muito distante, mas é bonito ver que existe solidariedade, tipo... Sim. Aqui o avô da minha amiga, ele tem um barco. Inclusive, uma história que, né, pra descontrair um pouco, que agora que já passou, eu lembro que eu falei pra vocês que eu passei 7 horas nesse trajeto da estrada. Esse dia foi tenso. Né? Foi tenso demais. Porque é isso, você via todo mundo sair da cidade, você... Como a cena de Walking Dead, que eu acabei não falando, né? E tipo a Luz assim, morreu, mas tinha a parte... Vai lá, continua. É isso. É isso. Tinha a parte da cidade que tava tudo saindo e tinha a parte inversa da via que tava de volta, que é pra entrar na cidade de Porto Alegre, que tava vazia. As únicas coisas que passavam era carro de exército brasileiro, né? Caminhão do exército brasileiro. Era barco sendo levado por carro de polícia, defesa civil, caminhão da defesa civil. Um cenário desesperador mesmo. E, enfim, passei 7 horas nesse trajeto, tipo assim, pô, o carro não andar. E eu juro, e eu fumo, né, cigarros. E aí eu falava assim, gente, eu vou sair do carro. E eu saía, eu ficava fumando da parte de fora, né? Sei. E aí passei por tudo isso, daí a gente conseguiu sair da avenida que, né, dava acesso e sair da cidade. E aí, exatamente, @Beck. E aí a gente pegou a BR-118, que é também a única BR que estava sendo usada para sair da cidade, mas essa estava mais tranquila, porque estava andando mais, né? E aí tem uma hora que eu vim para outra cidade, né? Como eu falei para vocês. E tem uma hora que a gente parou num ponto, que era a cidade, tipo, não a cidade, né? Que era um acesso à cidade. Só que antes da gente chegar, a gente viu alguns caminhões abandonados na rodovia. E aí, quando a gente chegou... Largado. Tipo assim, largado. Simplesmente largado. E a gente chegou no acesso, que era pra cidade, e tinha água. E aí, o maluco que é aqui, né, conhecido da família da minha amiga, ele também fez um puta rolê, né, de sair da cidade dele pra buscar a gente, trazer a gente aqui, depois voltar pra cidade dele. E ele deixou a gente naquele acesso e ele falou, então, agora vocês vão de barco. Eu falei, como é que é? E aí, tipo assim... eu tô rindo, tá, gente? Mas, tipo assim, na hora foi meio... É isso, surreal. Então, eu entrei de barco com as minhas gatas, com as coisas, com as meninas, né? Eram 4 meninas, 4 gatos, um cachorro e uma chinchila, né? Porque a gente não ia deixar nossos animais pra trás. Sim. E pode falar, entramos no barco... Não, que isso, meu querido. Manda bala. Entrando no barco, atravessamos, acho que o Rio dos Sinos, que encheu. O rio encheu tanto que ele veio para a rodovia, né? Então a gente não conseguia ver nada. Aí isso foi tudo de noite, para deixar tudo mais assustador ainda, porque demorou muito tempo no trânsito. E foi muito bizarro, tipo, tu passar de barco pelos lugares e o cara que estava conduzindo na frente virar e falar assim, esse aqui é o bonde da cidade que não sei o que, não sei o que.
tudo cheio d'água. Tipo, a gente só viu o topo. Meu A gente Deus. passar e, tipo assim, ter o... Vocês sabem a altura do poste de rodovias, né? Altão pra cacete. A gente passou, tipo, mais da metade de barco, sabe? Ver caminhão também boiando no negócio. E o cara falar, tipo, não, tem que saber por onde que anda aqui de barco, porque senão a gente pode quebrar o barco por baixo, porque tem coisas embaixo da água. A gente não vê, a água tá lamacenta, mas tem coisas embaixo. E, tipo assim, eu dou risada agora porque eu falo, meu Deus do céu, que coisa, que surreal. E é isso, essa situação extrema, Não, eu sabe? lembro. Que eu nunca imaginaria. Você Bizarro, falou, tipo, mano, o que é isso, Eu velho? lembro, Que é eu isso, lembro mano? Não sei quando, o quê. tipo, né, eram intervalos, assim, que a gente conseguia trocar ideia. E aí eu lembro que teve uma hora que você falou, não, tá tudo bem e tal, e você mandou uma foto. Na foto tinha breu, água, um barco, um cachorro e uma amiga sua. E eu olhei, assim, a foto, na hora que eu olhei, tipo, eu li, eu tô bem. E aí eu vi a foto e falei, caralho, acho que não era no mesmo momento que ela mandou isso. Porque era um negócio muito apocalipse mesmo, assim. E tipo... Sim. Porra, mano, sei lá, você Só tá te na cortar rodovia, um velho. pouquinho. Vai lá. Só te cortar um pouquinho, porque também por que as pessoas estavam saindo de Porto Alegre? A cidade, como eu falei, ela está colapsando, Ué. né? E então, tipo, cara, você não tinha água potável, você não tinha eletricidade, você tem risco de saques e assaltos, porque a cidade à noite fica super escura. Eu ainda, o primeiro dia que eu fui pra casa da minha amiga, que lá ainda tinha luz, eu cheguei lá e acabou a luz. Nossa. Os caras, a gente foi comprar água num mercadinho que a gente falou, a gente precisa de água. E eu só consegui encontrar água com gás. E aí o cara falou, vocês vão pra lá, vocês estão indo pra frente da Venâncio Aires, que é uma avenida lá. A gente falou, sim, cuidado, porque tá escuro. Eu tô falando porque vocês são mulheres. Então, tipo assim, isso bate na gente. Pelo amor né? de Deus. Pelo amor foda, de Deus. Porra, é e, tipo foda. assim, e além de tudo, sem internet. Porque o sinal não tá pegando direito em Porto Alegre. Então, tipo assim, algumas vezes, de manhã, antes de a gente decidir sair da cidade, eu lembro que eu tava te falando, tô tentando pegar sinal aqui na varanda, acho que tá pegando, sabe? Aí vinha laços de sinal. Então, véi, é muito surreal. Surreal, sabe? Completamente surreal, assim. Ainda bem que estou viva. Ainda bem que eu pude desabafar e falar pra todo mundo que eu tô bem aqui, tá, gente? Porque eu tô fazendo essa live também pra falar, gente, eu estou bem. Eu estou, tipo aqueles repórter que tá no olho do furacão. Agora você tem uma repórter no olho do furacão, entendeu? Correspondente especial da Rádio Guerrilha. Não, poxa, que isso. Longe dessas condições, pelo amor de Deus. Nunca imaginei. Tem Agora eu tô longe, ainda bem que você Pode tá falar, bem, pô.